Olá, professor. Bom dia, eu sou o Vinícius Gabriel. Agora eu vou dar início à apresentação do meu projeto da segunda unidade, da matéria de segurança computacional, ou seja, né, o que está faltando para completar a nota dessa unidade. Então, como o senhor pediu, né, este vai ser um projeto que vai simular um sistema de internet das coisas e uma cidade inteligente. Então, a gente vai ter três camadas: os sensores, o servidor de borda e o servidor de nuvem. O diferencial que o senhor pediu, né, é que ele vai utilizar a criptografia híbrida para garantir a confidencialidade e a autenticidade em todo o trajeto, utilizando os protocolos UDP e TCP. Então, primeiro eu vou explicar como foi que eu arquitetei o projeto, explicando cada classe uma de cada vez. E a primeira vai ser a CryptoManage. A CryptoManage ela é uma classe utilitária, responsável por toda a matemática da segurança, ou seja, ela implementa a lógica híbrida e une a velocidade da criptografia simétrica com a segurança da troca de mensagens assimétrica. Ou seja, né, ela vai ter uma funçãozinha para ficar gerando o par de chaves, assim como ela também vai ter a possibilidade de gerar uma chave AES, né? E também de criptografar e descriptografar a chave RSA, assim como criptografar e descriptografar a chave AES, por sua vez. Ademais, dessa vez eu utilizei principalmente as bibliotecas do Java, né, que eu já chamei consolidadas, principalmente o javax.crypto, que ele já vai me permitir gerar chaves aleatórias, chaves secretas, etc. Agora vamos para a próxima, né? No caso vai ser a Hybrid Message. A Hybrid Message, ela vai ser pura e simplesmente um objeto de transporte, né? No caso vai ser um DTO, como nas arquiteturas mais modernas. Então ela vai ser um envelope lacrado, que ele vai estar criptografado e ele vai trafegar de um sensor para o servidor de borda, por exemplo. Então ele vai ter dentro dele só essa variável de distância aqui, né, esse atributinho. Ele vai falar qual foi o servidor do qual ele se originou. Ele também vai ter uma chave para a gente fazer a cifragem. Ele vai ter também um vetor de inicialização, o ES, e vai ter, né, os dados que vão ter, que o servidor vai ficar gerando, né, ou seja, ele vai armazenar isso também. E vai ser esse carinha que a gente vai ficar mandando de um servidor para o outro. Então, agora nós vamos ver o Key Registry. O Key Registry, esse carinha aqui, o que ele é? O Key Registry, ele simula um servidor de chaves públicas. Ele é o que permite que o sensor que eu coloquei no meu notebook, né, ele se comunique com o servidor de borda que está no meu desktop. Esse aqui que eu estou mostrando ao senhor. Então, ele vai ter o método registry key, ou seja, ele vai salvar a chave pública em um arquivo físico, ou seja, um .key que eu guardei. Tanto esse arquivo .key, ele está no meu desktop, nessa pasta aqui, como ele também está lá no meu notebook. Então, ele vai permitir a comunicação distribuída entre as máquinas, né, superando o isolamento da memória, se eu fosse fazer única e exclusivamente tudo no meu desktop. Então, agora eu vou mostrar o pacote de entidades, né, que é o... E outra coisa, tem esse carinha aqui também. Esse carinha aqui, ele só vai ter o serializer ou o deserializar. Ou seja, como você ouviu, né, algumas das minhas classes, elas estão utilizando o método, elas estão implementando, né, a interface de serializable, ou seja, né, esse carinha aqui, ele só serve para eu poder ficar chamando esses métodos estáticos, né, de maneira muito fácil ao redor do meu código, para ficar serializando e deserializando as informações. Basicamente, é só isso que ele faz. Agora, vamos ver o sensor data. O sensor data, o que ele é? Ele representa a leitura física do ambiente. Ou seja, né, ele vai possuir esse método toString aqui, e ele vai formatar, né, a visualização das informações contidas. Né? Então ele só vai ter um bocado de coisa, né? Vai ter a definição do tempo, vai ter os gases, vai ter as partículas, vai ter o clima, vai ter o som, sabe? Vai ter esse construtor enorme aqui. E basicamente ele só vai ficar colhendo os dados, né? Ele vai ser uma classe auxiliar por sensor. Ou seja, o sensor vai ter um carinha desse aqui dentro dele como atributo, de maneira a facilitar as coisas para mim. Agora vamos ver o servidor, né, da internet das coisas, esse carinha aqui. Esse cara aqui, ele vai fazer a simulação do hardware. Ele vai atuar como um cliente UDP que envia os dados periodicamente. Esse carinha aqui eu vou instanciar ele dentro do meu notebook e não no desktop, né? Para mostrar que de fato está tudo funcionando. Ele vai ter um funcionamento com o Runnable, como o senhor está vendo aqui, ou seja, ele vai aceitar paralelismo, eu posso instanciar um monte deles. E ele dentro desse loop, né, como o senhor está vendo aqui, né, do run, ele vai enviar dados periodicamente. Então, dentro do loop, temporal de 5 minutos que o senhor pediu, eu vou gerar dados de maneira aleatória e eu vou realizar um handshake híbrido, né? Ou seja, eu vou usar a cifra dos dados com uma chave AES aleatória e vou cifrar essa chave com a chave pública do servidor Edge, que já está, como expliquei para o senhor, né? O arquivo .key público, e já está no notebook. Ademais, ele vai ter a possibilidade de criptografar, de serializar, né? Chamando aqueles métodos estáticos que eu falei para o senhor, ele vai conseguir enviar. E aqui está o método dele, só para eu criar e definir se ele vai ser um atacante ou não, né? Inclusive essa classezinha, ela também vai ter esse diferencial, que quando eu for criar ela lá no notebook, vai aparecer para mim, se eu quero, primeiro, né, definir o nome dela e decidir se esse carinha ele vai ser um atacante ou se ele vai ser um cara legítimo. Se eu definir aqui que ele vai ser um atacante, então ele tem uma chave mocada que eu coloquei, que é uma chave errada, né? Então ele vai ser negado o acesso ao servidor. Agora vamos para o Edge Server, né, o servidor de borda, esse cara aqui. O servidor de borda, ele vai ser um gateway intermediário. Ele tem uma dupla funcionalidade. Ele é um servidor UDP para os sensores e um cliente TCP para a nuvem. Ou seja, ele vai decifrar o pacote usando a chave privada do RSA. Ele faz a análise de borda, ou seja, ele vai verificar se os dados coletados pelos sensores eles estão dentro do normal ou não.
Se, por exemplo, a temperatura passou de 35 graus, ele vai gerar um alerta, ou seja, ele vai falar que tem uma coisa errada, que a temperatura está muito alta. O mesmo vai para os dados de poluição, e tanto isso como poluição sonora também. E, afinal, ele vai ter esse carinha aqui, ó, o Forward to Cloud. Esse cara aqui ele vai obter a chave da nuvem, ele vai recriptografar utilizando criptografia híbrida com uma nova chave AES, ele vai serializar, né? Ele vai pegar a cifra-chave e vai cifrar. E ele também vai fazer um envio TCP para o nosso servidor de nuvem. Ademais, né, o servidor de nuvem agora, o nosso servidor de nuvem, que ele é? Ele é o dataset final, né? No caso, ele é aqui onde a gente faria a persistência dos dados. No caso, eu não criei um banco de dados, que é um PostgreSQL, eu só criei uma lista de sensor data, desse carinha aqui, ó, a gente já mostrou. E ele vai ficar, no caso, rodando, né? E ele vai ficar lendo os objetos. Ele vai fazer a decifragem híbrida, ele vai deserializar utilizando aquele método estático que a gente definiu lá em serialization.utils, e a gente vai armazenar, então a gente vai adicionar aqueles dados lá. Ademais, né, ele recebe o objeto, realiza a descriptografia, adiciona no banco de dados e é isso aí. Então, eu regravei essa parte novamente, pois eu gostaria que o Cloud.key e o Edge.key eles estivessem aparecendo, né? Como eu expliquei anteriormente, o nosso servidor de nuvem, o nosso servidor de bordo, eles utilizam essa biblioteca aqui para geração de chaves públicas. Então, caso um computador queira se conectar com os nossos servidores, eles precisam ter suas dependências de maneira física, né? Essas chaves aqui. E por fim, agora eu vou explicar nossa última entidade, que vai ser a Client App. Client App, ela funciona como um usuário que fica fazendo requisições do servidor. Na prática, né, esse aqui é um cliente TCP normal, né? Ele implementa o Runnable, então ele aceita paralelismo. E ele vai ter aqui, né, o localhost. Eu tomei liberdade de rodar o cliente localmente na minha máquina. E ele também vai ter aqui, né, como o senhor pediu, o cliente ele precisa utilizar um método de autenticação. Eu então utilizar uma autenticação muito simples, né? Ele vai utilizar esse token de autenticação e se esse token não conferir quando chegar lá no nosso servidor de nuvem, ele vai ser negado o acesso. Então, ademais, né, aqui dentro de Start, eu vou ter uma interface visual que vai aparecer no console, que vai guiar o usuário, né, para ele ficar dando input. E por fim, né, aqui dentro do nosso Start, a gente vai ter também, né, esse TreeCache, que ele vai tratar aquilo que o usuário ele inseriu, né, no nosso software. E, ou seja, né, se ele digitar 1, eu vou pegar todas as requisições. Se eu digitar 2, eu pego as requisições que apareceram com temperaturas maiores que 35 graus, ou seja, os alertas de poluição também, né, se ele digitar 3. E esse carinha aqui, né, se ele digitar 4, ele vai ter que digitar também o identificador único do nosso sensor, de modo que ele vai pegar todas as informações de um único sensor, né, apenas de um. E aqui ele apenas sai, né, do nosso programa. Isso aqui eu acho que é a parte que o senhor realmente quer ver, que é a parte quando a gente, no caso, a gente implementa, né, a criptografia híbrida. Eu utilizei essa funçãozinha, que ela vai receber, no caso, o comando, esse cara que está aqui. E esse parâmetro aqui é só caso o usuário vá aparecer se ele aperte 4, né? Que ele também não só vai definir uma mensagem, como ele também vai definir o identificador único do servidor da qual ele quer pegar todas as informações. Então, na prática, né, o que a gente faz? A gente abre uma conexão com TCP para com o servidor de nuvem. Aqui. Depois a gente vai buscar a chave pública do cloud. Isso aqui vai ser principalmente usado para o RSA. E depois a gente vai gerar uma chave AES única aqui. E perceba, né, que como cada vez que eu estiver escolhendo um desses casos aqui, eu também estarei chamando essa função. Então, por sua vez, sempre que eu estiver chamando essa função, eu também estou gerando uma chave AES aleatória nova, né? Então, nenhuma requisição vai ter uma chave AES igual à anterior. Ademais, agora eu vou montar, né, eu vou concatenar as informações aqui dos parâmetros e também da nosso token de autenticação. E agora, depois que a gente montar, né, dentro dessa stringzinha aqui, concatenar tudo, eu vou serializar ele e criptografar ele com AES, né, de maneira muito automática. E por fim, eu vou utilizar uma chave AES, né, mas eu também vou utilizar o RSA, como o senhor pediu, né, a chave pública do RSA para fazer a criptografia também. Então, ademais, né, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai enviar, né, no caso o envelope que a gente criptografou para o nosso servidor de nuvem e naturalmente a gente vai receber, né. Aí quando receber a gente tem que fazer, no caso, a descriptografia e também fazer, no caso, a deserialização, né. A gente vai transformar dele de um vetor de bytes, né, de volta a um objeto, aqui. E no caso, vai ser essa lista de sensor data que a gente vai ficar mostrando na tela, né.
Na prática, o nosso usuário ele não vai ficar persistindo nada dentro dele. Ele apenas vai ficar mostrando os objetos que ele fica pedindo, né? Ele vai ficar mostrando a tela. E por fim, eu só tive que fazer uma pequena modificação no meu desktop, que eu tive que desativar o firewall do Windows, que ele não estava permitindo que o meu notebook conectasse com o desktop. E basicamente é isso. Agora eu vou dar início aos testes. Olá, professor. Agora eu vou dar início aos testes. Eu já coloquei o servidor de borda e o servidor de nuvem para rodar. E aí lá no notebook eu vou colocar agora os sensores para rodar. Eu vou primeiro colocar um sensor chamado S1. Repare que o sensor S1 ele já se conectou, tanto que ele já falou aqui, ó, recebido de S1 no servidor de Edge. Enquanto isso, lá no servidor da nuvem, né, ele já está, ó, colocando os registros aqui persistindo. Ademais, eu agora vou rodar os outros sensores, né? Eu vou chamar o outro sensor 2, o nome por extenso. E aqui está, ó. No servidor de borda, ele já está recebendo esse 2. E aqui os relatórios provenientes desse 2 já estão sendo adicionados também. Agora eu vou rodar o S3 e o S4. No caso, o nome dos servidores sou eu que fico dando. Quando eu coloco iotdevice.java para rodar, aí eu pergunto qual é o nome do sensor que eu quero. Agora vai ser o S3. Pronto. Perceba que ele já começou a receber do S3. Ó. Tanto que em uma das leituras desse 3 ele deu alta temperatura. Agora, vou rodar mais uma vez, né, a nossa classe de sensores e vou chamar um sensor de S4. S4. Prontinho. Esse 4 já está rodando. Ele já está mandando as mensagens criptografadas para o servidor Edge e Edge, por sua vez, está mandando as mensagens para o nosso servidor de nuvem. Este daqui. Ademais, o senhor pediu para a gente deixar rodando 5 minutinhos. Eu vou acelerar a gravação, ficar em silêncio e vou deixar os 5 minutos passarem. Eu também agora vou adicionar um pequeno vídeo gravado com o meu celular, mostrando que tanto o notebook quanto o desktop estão se comunicando em tempo real. Só mostrando um vídeo de tudo rodando ao mesmo tempo. Como o senhor pode ver, aqui no meu notebook eu estou rodando o sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4. Tudo ao mesmo tempo, cada um rodando uma thread separada. E aqui no computador, né, no desktop, nós temos os servidores de borda e o de nuvem, já recebendo os dados. Assim comprovando, né, que de fato é um sistema distribuído. Pronto. E agora, perceba que todos os sensores já se passaram em 5 minutos, né? E todos eles terminaram suas requisições. Então, agora eu vou apertar aqui só a tecla 1, que eu mostro os últimos registros na nuvem. Perceba que todos os últimos registros, né, são do sensor número 4, né? Afinal, ele foi o último que eu botei para rodar no notebook, e naturalmente ele seria o último a terminar, né? E aqui tem o sensor 3, né? Também, que ele foi um dos últimos a terminar também. Ademais, né, eu também consigo ver o alerta da temperatura, ou seja, ele vai me fazer uma lista com todos os momentos onde houve alerta de temperatura, ou seja, onde a temperatura dos sensores registrou mais que 35 graus. Aqui está. De todos os sensores, todos os momentos que a temperatura deles registrou mais de 35 graus. Ademais, eu também consigo ver todos os momentos em que o nível de poluição de CO2 estava maior do que 600. E aqui está. De todos os sensores, todos os momentos durante os últimos 5 minutos, onde de fato o nível de CO2 deles ultrapassou 600. E por fim eu consigo também, né, monitorar um sensor específico. Eu escrevo aqui e eu vou ver o sensor 1. Aí ele vai mostrar uma lista com todas as requisições que o servidor 1 fez ao longo desses 5 minutos. E agora, nessa última parte, eu vou só rodar novamente o servidor de Edge. Todavia, como eu rodei novamente, né, o arquivo de chave privada, né, ele vai se atualizar. E perceba né, que lá no notebook eu não atualizei a chave. Ou seja, ele vai dar errado, né, como você está vendo aqui. Eu já instanciei o sensor de número 5 e ele tem a chave errada, né, então ele não consegue entrar. Perceba também que o sensor 5, né, ele é malicioso, né, e ele não consegue entrar em contato. Só que ele não sabe que ele não consegue entrar em contato. Então ele continua mandando requisições e o servidor de borda ele continua negando, normalmente.